Só domingo é só São Paulo e Fortaleza. Só beleza. E quem que vai fazer, quem que vai entrar na live? O Roberlan consegue também entrar, não fazer, tô fazendo. Mas só pra você ver os comentários, Roberlan? Na página da Web Rádio, tá? Tá. Só pra você Ô, Rita, ver. depois futuramente ele pode aprender aí. O Roberlan, ele falou que tá à disposição de meio dia em diante, ele trabalha todo mundo. Ah, então vou ensinar a técnica pra ele. Sabia, Ele Roberlan? facilita. Fazer pra Eu você. vou contratar ele pra ficar comigo. Assim, entendeu? Aí quando a gente conseguir conciliar com o Eliseu, Ah, mas ele... que aí na segunda-feira o Eliseu não vem, então eu deixo ele. Sim. E nem terça, se você fizer terça e quinta... Mas eu ensino o Roberlan a fazer a mesa, é muito facinho, Roberlan. Então, aí fica bem legal. Muito top. E outra, a gente nessa vida, a gente só ganha de aprender as coisas. A gente Porque eu não falei pra perde. ele ali, né? É uma oportunidade única de ganhar. A gente não sabe o dia de amanhã, né? O dia de amanhã pertence a Deus. E operar mesa eu aprendi, eu demorei, eu fiz muito tempo rádio e só fui operar mesa bem depois. Mas é a melhor coisa do mundo é você não depender das pessoas pra nada, assim, sabe? É verdade. E olha, quando eu mudei aqui, o menino do Mais FM lá, que era da Manchete, me chamou pra voltar pra trabalhar lá de novo. Daí eu já tava morando aqui, né? Pra ganhar, tipo assim, só pra... Agora já é o bloquinho de notícias, a gente já vai entrar no ar, tá bom? Brasileiro, só nas contas, só por nas contas. Essa coisa, né? Sensi 29. Venha para a Harmonize, Centro Integrado em Saúde. A clínica do Vamos a Lucinda que ganhou? Aí depois a gente fala da final do Fortaleza, que aí vai ser meia hora de programa, né? Aí 7 horas de intervalo, aí a gente entra em Brasileirão, na forma tem fala das chances, da final do Fortaleza e da Copa do Brasil. Aí depois a gente entra no Brasileiro e dessa hora, depois a gente vai direto. E a gente passa até... E sempre não esqueçam de olhar aqui, né? Que vocês estão falando pra cá. Pelo 998-7142-90. Pensou Saúde Estética. Pensou Harmonize. Rua Paulino Quintal Palácio, 191, Sapopema. Conheça os produtos na Tupi, toda a linha para nutrição, saúde, beleza e bem-estar, vitaminas e minerais, alimentos funcionais, suplementos para academias, nutricosméticos e muito mais. Todos homologados pela Anvisa. Seja um revendedor na Tupi e aumente sua renda. Informações 43 99699 Sozinha, eu gosto de fazer live e as meninas interagem comigo. Pensando sempre com o bem-estar da sua família. É pra você ficar com Mais que uma loja de materiais de construção. ela fiz o que ela Foi a sua parceira na hora de realizar o sonho de construir ou reformar. Mas você trouxe papel, né? Vamos rabiscar, né? Nossa, aqui? Não me rabisque nessa mesa, eu tô te olhando. Aí eu não contei pro Edson, eu limpei, né? Daí ele sentou aí essa semana e falou assim, alguém riscou essa mesa. Eu falei, amor, eu não sei quem foi não. Daí ele falou assim, eu acho que foi o Marcelo. Eu falei, eu não vi, se foi ele eu não vi. Acompanhe as rodadas do Campeonato Brasileiro através da Rádio Web Serra das Nuvens, em parceria com a Rádio Terra Nativa. Comigo, Nelson Almagro. A partir de agora, você ouve programa Giro de Esportes, com informações do esporte amador e profissional, aqui na Rádio Web Serra das Nuvens, em Sapopema. Falando da senhora? Mas não fala que tem mais ninguém aqui, porque a Luzilene já fica brava. 1, 2, 3 e... Boa noite, Sapopema e todo mundo. Voltamos aqui nesta quinta-feira ensolarada aqui em Sapopema, né, Roberlan? Para falar dos resultados do futebol brasileiro, da Copa Libertadores e da final do Campeonato Cearense, né? Rogério Ceni campeão, e da Champions League, né? Que o Roberlan hoje tem um
bastante assunto aí para nós comentarmos aí e falar das novidades que está acontecendo aí, né? Falamos já de polêmicas aí, hoje, graças a Deus, não vamos ter polêmica, né? Vamos falar do futebol feminino, que teve uma derrota, né? Muito triste aí para o time de Taboão, lá de São Paulo, né? O São Paulo, com a máquina que tem, né, na mão, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer do programa. Boa noite especial aí no Rubelão, aí pro público aí. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite Rita, boa noite Marcelo. Temos bastante assunto, rodada de Libertadores, Champions League com surpresa, com o Bayern Munique sendo o Bayern Munique de sempre. E o Real Madrid decepcionando novamente, né, mas eu acredito que ainda o Real Madrid vai dar aquela cartada final. Roberlan, como sempre, né? Torcedor do Real Madrid, né? Mas é assim mesmo, né? O futebol ele vai crescendo a cada dia, né? E nós vemos aí que eles são chamados de galácticos, fizeram muitas contratações, mas infelizmente o futebol é assim, né, Roberlan? E o Shakhtar que ganhou, né? De virada, né? O europeu mais brasileiro que existe. Mais brasileiro que existe. Inclusive o Dentinho já estava há bastante tempo, né? Que era do Corinthians, né? Jogador conhecido bastante do futebol brasileiro. E o Roberlan hoje vai fazer o bate-bola comigo aqui. O Roberlan vai ser praticamente hoje o comentarista da Champions League, né? Porque nós temos que passar para o público, né? Que tem muita gente que gosta aí do Barcelona, né? Do Bayern de Munique, que está com uma equipe excelente. Liverpool também, né? Que ganhou apertadinho também, né? Do Ajax lá. Do Tagliafico. Então o Roberlan vai estar passando aqui os resultados aqui da Champions League e a gente vai falando aqui do comentário dos jogos, beleza? Certo. Qual foi o primeiro jogo dele? Então, a Champions League ela começou antes de ontem já. E tivemos alguns resultados meio que imprevistos e alguns que já estavam meio que inscritos, né? Por exemplo, o Bayern de Munique, que é a máquina hoje em dia que joga futebol, meu Deus. Pegou um time que é conhecido por ter uma defesa forte, que é o Atlético de Madrid. E todos sabem que o Atlético de Madrid não é de levar gol, tomou 4. Vixe. Então, é uma coisa até assustadora, porque virou uma coisa automática do Bayern Munique. E o engraçado é que o Bayern de Munique no ano passado tinha feito 8 no Barcelona, né? E tinha um atacante lá, né? Era o Suárez, né? E deve estar traumatizado, né, Roberto? Tomou de 4 agora, né, rapaz? E o Suárez, depois que saiu do Barcelona, acredito que ele começou a jogar mais. É verdade. No esquema do Atlético de Madrid, ele começou a se destacar mais. É verdade. Porque ele tem um cara do lado dele que ou às vezes é o Diego Costa ou é o João Félix. Eu acredito que seja melhor o João Félix, porque tem mais habilidade, um moleque jovem ainda, e acredito que vai crescer muito. Mas o Bayern, sem comentários, não tem. O Bayern é um time, né? Não tem como parar. É um time alemão, né? O time da Alemanha, que todo mundo conhece, a Alemanha que vem fazendo aí uma revolução depois que perdeu a Copa do Mundo para o Brasil de 2-1. Na época era do Filipão, né? Ronaldinho Fenômeno fez os 2 gols da final. Dali para cá, né? A Alemanha ela começou a se modernizar mais, né? E eles começaram desde a categoria de base sub-16 e estão até hoje colhendo frutos, né? Foram campeão aqui na Copa do Mundo no Brasil. E querendo ou não, a seleção alemã ainda é forte. É forte. Sendo a seleção forte, o campeonato deles também é muito forte. É muito forte, né, Roberto? É verdade. E o Bayern de Munique, eles têm no comando, né? Vários ex-jogadores, né? Isso. Inclusive tem um brasileiro nosso também lá, que é aqui de Londrina, né? O Elber, né? Faz parte também lá da comissão técnica lá dele, lá de vez em quando ele tá aparecendo na mídia aí, né? E assim, né? Futebol alemão dominando sempre, né? Mas vai ter um choque aí com o futebol inglês, né? Que o Liverpool, que é o atual campeão da Champions, né? É o atual não, né? É o Bayern. O anterior Bayern, então, ele vai vir mordido, né? Querendo recuperar isso aí. E vimos que deu uma caída no futebol espanhol, né? O Barcelona, né? Caiu bastante. O Barcelona, inclusive, venceu de 5-1, um jogo né, tecnicamente fácil, né? Mas não apresentou uma evolução. Como a gente gosta de ver, né? Como a gente não é o mesmo Barcelona de sempre. Às vezes o resultado mascara muita coisa. Por exemplo, São Paulo na Libertadores ganhou de 5-1, mas de um time que não apresenta risco nenhum. Verdade. E é o mesmo caso do Barcelona. Verdade. Perdeu no Campeonato Espanhol, né? E mais do que obrigação vencer na Champions League um time fraco. E temos também outros destaques. Por exemplo, a Atalanta, que chegou no ano passado. Está crescendo o futebol italiano, tá né? Chegou na Champions passado, chegou até longe e venceu. Lógico, não é um time tão forte, que é o Midtjylland. Não sei que país que é. Venceu de 4-0. E assim, eu acompanhei esse jogo e não foi um jogo fácil. Porque o adversário deu, botou pressão no time do Atalanta, só que a Atalanta, com o Zapata, com o Gomes, conseguiu se
desvincular bem das marcações. Os jogadores de alto Sim. nível, né? Então a gente vê que o futebol ele está se nivelando, né, Sim. Roberto? Não existe mais bobo no Não futebol. existe mais bobo no futebol, né? As pessoas querem fazer crítica, cobrar, né? Fazer cobrança, principalmente, Sim. né? O pessoal da mídia aí, da mídia maior, né? Fica cobrando, né? De treinadores, de atuação de jogadores de nome. Só que a gente está vendo que está crescendo o futebol, né? A modernidade chegou, né? Estamos no século XXI. Aquelas coisas do passado, as pessoas que não tinham muito conhecimento, não tinham uma estrutura, né? Hoje a estrutura, é o que eu falo, né? A modernidade no futebol, as pessoas querem fazer do treinador, Roberto, que a gente vai comentar mais pra frente. Mas o treinador ele não tem culpa de nada, né? É a contratação do jogador. A gente também tem que entender que do outro lado também tem uma estrutura, né? Antigamente era goleada, o Atalanta, a Juventus, né? Eles pegavam esses times aí, dava de 6, igual o Flamengo aqui, né? Sim. Flamengo, Corinthians, pegava os times medianos. Hoje tá tudo difícil, hoje tá nivelado, né? Então. Antigamente, no começo do campeonato, você botava aí 4, 5 times ali, que era certeza que ia chegar no final. Hoje em dia você não consegue fazer isso. Verdade. Hoje em dia você vê por exemplo, Fortaleza fazendo um campeonato muito bom. Bom, a gente vai falar daqui a pouco. Você vê, às vezes, um Goiás que perde um jogo fácil e vai lá no outro jogo e ganha num time grande, por exemplo. É verdade, é verdade. Sempre acontece isso. Verdade. E também temos o Manchester United vencendo o PSG fora de casa. Né? O Neymar com o Mbappé não estão se entendendo Não ainda. se entendendo. Não é mesmo, o Neymar não jogou o que ele joga normalmente, né? E eu achei um pouco decepcionante da parte do PSG porque é um time muito rico. Uhum. Né? Investimento Fizeram é muito contratações alto. É muito alto o investimento, entendeu? Você paga o salário. Pontual, né? Pra resolver, né? Você paga um salário muito alto pro Neymar, pro Mbappé, mas eu acho que deveria, tipo assim, tem posições no PSG que ainda é muito carente. Uhum. Por exemplo, saída do Thiago Silva, entendeu? Não tem Não vê um zagueiro à não tem um altura. zagueiro à altura, não tem um cara para resolver o problema, entendeu? E pra mim, nessa rodada, teve duas decepções, que, na minha visão. Uhum. Real Madrid, por perder em casa, que o Shakhtar Donetsk, que era um jogo vencível tranquilamente, e o Chelsea, que empatou com o Sevilla 0x0. Por que o Chelsea? O Chelsea foi um dos times que mais investiu na temporada. Levou o William pra lá, né? Investiu muito, muito, muito. Não, o William saiu. Saiu. Ele foi pro Trouxe Vasco. o Kai Havertz, da Isso, Alemanha. isso. Trouxe Timo Werner, que é um atacante muito bom. Bom. Trouxe um novo goleiro, o Mendy, que é um ótimo goleiro. Bom Thiago goleiro. Silva. Isso. Entendeu? E Ziyech, que é um meia muito habilidoso. E não está apresentando o mesmo futebol que... É o Gerrard que é o treinador, né? Isso, o Gerrard. Que é o ídolo do... Isso. E não tá apresentando o futebol que todos esperavam. Lógico, vai um tempinho para se entrosar, mas pela qualidade individual dos jogadores, eu acho que deveria estar um pouquinho mais acima do que estão jogando. É o que a gente fala, né? É interessante o que o Roberto está falando, porque os jogadores são de alto nível, não são jogadores qualquer, são jogadores de nível de seleções. Provaram Né? que são... Exatamente. Então, assim, lógico que tudo tem um tempo, a gente tem que entender isso, mas assim, também não é, né? Até quando? Até a gente estava cobrando do Palmeiras, né? Com o Rony, que fez um campeonato brasileiro, o Flamengo também, então vamos ver se daqui a... Né? Mas só que tem um problema, né? Agora é a fase do mata-mata, não? É a primeira fase. É a primeira fase ainda, né? Quando chegar no mata-mata não tem desculpa, né? Não tem desculpa, Então, né? O grupo do Chelsea não é um grupo tão forte, entendeu? Dá pra ele passar tranquilamente, mas daí na próxima fase, como vai ser? Porque na próxima fase é que a gente separa os meninos dos homens, entendeu? Verdade. E assim, o investimento tão alto, você tem que ter um retorno rápido. Sim. Porque o Chelsea ficou, se não me engano, 2 janelas sem contratar e conseguiu uma grana legal e conseguiu trazer nomes importantes. Agora a gente tem que ver o resultado. Legal. Você que queira participar com a gente também, pode mandar aí uma mensagem pra gente, a gente pode aqui junto debater, né, que é um assunto importante, né, do futebol italiano, daqui a pouco a gente vai estar falando do futebol brasileiro, né, do futebol amador ainda não vamos estar comentando porque ainda não chegou nenhuma novidade, né, então a gente tem, o intuito do programa é falar, né, da região nossa aqui, né, do futebol amador, do futebol feminino, né, das outras modalidades esportivas, mas está tudo parado, então a gente vai estar aqui debatendo, né, sobre o futebol, e você que é amante do futebol pode estar mandando aí o recado para o Roberlan aqui, que hoje é o nosso comentarista aqui. O Roberlan vai fazer parte da nossa equipe também,
porque nós tivemos um problema com o professor Eliseu, né, de dias, mas depois a gente vai estar acertando isso aí, para estar passando as informações legais, né, Roberto? Isso aí. E dando oportunidade para o jovem também, né, fazer uma coisa diferente, né, porque a pandemia veio, parou o futebol, mas são garotos que são amantes do futebol e vocês podem perceber que eles já têm um dom, uma facilidade para falar. Então é interessante isso. Eu vou estar sempre trazendo aqui nossos atletas, as nossas atletas, para estar se desenvolvendo, né, e descobrindo aí, quem sabe, um talento, amanhã ou depois vem se tornar aí um comentarista, né, fazendo uma parte de jornalismo, uma parte de jornalismo esportivo. E assim, a vida é assim, de oportunidade, né, Roberto? Vamos lá. Tem mensagem aí? Tem alguma coisa aí? Alguém quer falar? Pedro Lucas de Lima Silva falou: o Soares vai ter pesadelo com o bar toda noite. Verdade, é verdade. Eu falei aqui, pesadelo e pesadelo. Dos grandes. É porque não é fácil, né? Não tem culpa, né? Ele não teve culpa. E em relação a isso, qual é o nome dele que falou? Pedro. Pedro, então em relação a isso também, e o Atlético de Madrid também, ele veio também de uma reformulação, são vários jogadores, né? E tá chegando. E o treinador é um treinador de chegada, né? Que é o Simeone, né? Um treinador forte, né? Então, o Atlético de Madrid a gente ainda entende, né? Mas é um time de chegada. Isso aí. Voltando para Champions, a gente vai ter um jogo muito esperado por todos. Só que tem um detalhe: pode ser que Cristiano Ronaldo não jogue esse jogo. Eu particularmente estava esperando muito, porque seria a volta de Cristiano Ronaldo contra Messi, né? No dia 28, às 5 horas da tarde, Juventus e Barcelona. Ambos os times venceram a primeira rodada. E tá esse embate, se Cristiano Ronaldo joga ou não joga, porque ele testou positivo pro Covid-19. Né? E assim, eu particularmente estou torcendo pelo futebol. É claro, porque lógico. Cristiano Ronaldo e Messi... Hoje são os dois ídolos, né, da nova geração, que não viram o Zico, não viram o Pelé, né? Então assim, e realmente são jogadores de qualidade que só um ganhou 6 vezes, né? E o outro 5, né? Então, olha como é que é bem pertinho para ele, né? Mas eu acho que esse ano eles vão querer mostrar alguma coisa, porque já estão quase encerrando a carreira. E o PSG, inclusive, tá atrás do Cristiano Ronaldo, né? Porque é um salário muito alto e a Juventus quer meio que desfazer o salário. E o PSG tá em cima. Já imaginou, Marcelo? Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo? Meu Deus do céu, hein? Seria um ataque dos sonhos, né? Não fala isso não, porque isso me dá pesadelo. Imagina, cara. O Flamengo fez um ataque dos sonhos em 95, perdão, e de Romário, Sávio e Edmundo. Rapaz, e foi o gol de barriga do Renato, né? O Flamengo foi no ano do centenário, não ganhou nada. Eu não sei não, né? Mas vamos ver, vamos torcer, mas são jogadores de qualidade também, né? E são épocas diferentes, né? Ajax 0, Liverpool 1. O Liverpool, né, antes do Bayern Munique, foi campeão da Champions League e venceu com um gol contra do Tagliafico. O Liverpool, logicamente, jogou muito bem. A defesa do Ajax tem se destacado bastante. E assim, o Liverpool vai ter uma baixa de um cara que pra mim é um dos melhores zagueiros da atualidade, sem comentários, que é o Van Dijk, que se lesionou por 8 meses, né? E assim, já estão, né, procurando um substituto, mas a altura eu acho difícil de achar. Mas foi um jogo interessante, porque também o futebol holandês é forte, né, Rodrigo? E o Ajax vem fazendo também umas campanhas. Sim, o Ajax tá devendo também, tá atrás da Champions também há muito tempo, né? O Ajax é aquele time que contrata jogadores jovens, se destacam e não tem como segurar. Não tem como segurar. Porque o dinheiro investido hoje em dia... Como se fosse o futebol brasileiro, né? Não consegue segurar. Não consegue segurar os atletas. Aí vai embora, né? Aí desmancha o elenco, vai ter que fazer tudo de novo. Que é o caso do Ziyech, por exemplo, que fez uma temporada brutal, né? Na temporada que o Ajax foi semifinalista, e foi pro Chelsea. Entendeu? E tem jogadores muito bons, o Tagliafico já tem proposta para sair, David Neres foi muito falado em sair, né? O goleiro Onana é muito bom, é visto para substituir o Neuer no Bayern de Munique, Meu Deus, todos estão ganhando já. E assim, é muito dinheiro envolvido. É verdade. Não tem como segurar. Não tem como segurar, né? Segurar porque vem os times principais da Europa e leva, né? E o Liverpool teve uma dificuldade, né? Mas o Liverpool é o Liverpool, né? Como a gente fala, né? De ganho em ganho, a galinha enche o papo. Né? Então ganhando de 1-0 aqui, chegando daqui a pouco ele tá na fase do tem um ataque muito forte. Poderoso, forte, né? Tinha o forte que era a defesa, mas agora tem uma baixa. Você acha que quem deva chegar nessa final da Champions aí? Cara, eu acredito que o Bayern de Munique é presença confirmada. Presença confirmada. A não ser que aconteça aquelas coisas de futebol, né? O futebol não é uma ciência exata, né? Não é ciência exata. Tudo pode acontecer, né? Eu acredito que o Bayern de Munique tem muita chance. O Manchester City
se encaixar, tem muita chance. Tá na hora de se encaixar, Tá na hora. porque o Guardiola, se eu não me engano, é o quarto. Se eu não me engano, se eu errei aqui, alguém ajuda a gente aqui, eu acho que é o quarto ano, 4 ou 5 anos que ele não chega na final, e ele também fez um contrato, ele respeitou o contrato do Manchester City, né? Mas vem fazendo um bom trabalho, mas nós estamos acostumados de ver ele, né, levantando o troféu, né? E o City é um time muito forte. Forte, tem, é verdade. Tem um meio campo muito habilidoso, tem um ataque muito forte. Um goleiro bom, né? Que Goleiro é muito bom, brasileira, Ederson, né? goleiro É verdade. muito bom. Verdade. Inter e Borussia Mönchengladbach. A Inter é aquele time que investe em jogadores bons, mas não traz resultado. É verdade. Você tem um zagueiro muito bom, que é o Skriniar, que acabou não jogando, né, por estar com Covid-19. Você tem o Lautaro Martinez, que Barcelona e Real Madrid toda vez flerta com ele. E tem o centroavante, que é o Lukaku. Pra mim o Lukaku é diferente, é verdade. um centroavante. Eu vi Milan pelo italiano, Milan e Inter de Milão, que jogo que o Lukaku, que aquele rapaz, ele marcou 2 gols, tem um vigor físico, ele é forte. Ele é da minha raça aqui, né? Um rapaz centroavante forte. raiz, aquele cara Isso. forte. Ele incomoda Sim. e muito bom jogador, o Lukaku, que deu trabalho pra gente na Copa, né? Deu. Foi ele que Fez o lance da diferença, do gol, né? Que o Fernandinho, em vez de fazer a falta ali, enfim. Se fosse o Casemiro naquele lance, Exatamente, né? não teria levado. Que a gente falou no futebol, tem essas futebol coisas. é aquelas coisas. Não tem jeito, né? E a Inter de Milão tem um treinador que é o Conte, né, Bruno? Conte, né? Antônio Conte, né? Muito bom também treinador, né? Mas é um time também de... Né? Sim. E é um plantel muito bom. Tem um zagueiro muito bom, tem um meio campo, né, decente, Bom. o ataque com o Lautaro e o Lukaku é ataque campeão de Champions. É nível bom, né? Já são jogos interessantes, né? Tem um goleiro muito bom, Handanovic. Pra mim, também, muito pra mim o Handanovic e o Oblak são os melhores goleiros Não, legal. do mundo pra mim. Não, verdade. Junto com o Neuer, né? Junto com o Neuer. Neuer. Neuer é aquele cara Não é nem diferente. time, né? Neuer, eu costumo falar que o Neuer é uma parede, Neuer, né? Neuer, se ele errar, eu acho que ele tem que nem o Cássio, né? Que a gente fala muito Sim. do Cássio, né? Mas o Cássio, entendeu? O Cássio é um jogador eternizado pelo Corinthians, pelo que ele fez naquela final do Mundial. Mas o Neuer, se falhar, tem crédito. Que aquilo ali tem bastante. Parede humana, né? Que revolucionou E a o jeito do goleiro escola jogar. alemã, né? É fácil. Revolucionou o jeito do goleiro jogar. né? Verdade, verdade. Joga com os pés também, né? Sim. É um líbero, o zagueiro fica tranquilo com ele. Mais alguma coisa, Champions? De destaque só isso mesmo. Só isso mesmo, Só né? isso. Então, faltando 10 para as 7, estamos aqui no Bate-Papo Esportivo falando do futebol internacional, que é muito interessante. Muito jovem hoje assiste o futebol da Champions, né? Que é um futebol que para o mundo quando tem uma final, né? E muitos brasileiros fazendo sucesso lá fora, né? E agora a gente vai entrar aqui no futebol brasileiro, né? Falando aqui da grande final cearense, né? Que foi quarta-feira, né? Foi uma final em que o Rogério Ceni enfrentou o Guto Ferreira, né? Mais um título para Mais um título para o Rogério, merecido, né? Muito merecido. O Rogério está fazendo um trabalho diferenciado da nova geração de treinador, né? Eu não vou ficar aqui criticando o treinador, porque eu faço parte da classe dos treinadores, eu sou do lado dos treinadores brasileiros, nada contra os estrangeiros, eles estão vindo para cá, realmente estão trazendo coisas novas, a gente tem que se aperfeiçoar também nisso, a gente tem que ter essa humildade, mas temos muitos treinadores aí de revelação boa. Esse do Atlético Paranaense é muito bom, um garoto bom, né? O Thiago Nunes, mesmo não fazendo um bom trabalho no Corinthians, é um treinador que mostrou que tem qualidade, né? O Diniz, que nem você acabou de falar aqui no São Paulo, ele não está sendo medroso, Não. Ele tá com o sistema de jogo dele, ele está botando... né? Eu acredito assim, o Diniz está evoluindo. Ele está evoluindo. Infelizmente ele demorou para engrenar. Sim. Né? É o caso que você falou lá na Inglaterra, o Gerrard, eles vão ter a paciência com o Gerrard. Né? E no Brasil eles não têm. Aí me chega um treinador estrangeiro, não estou fazendo crítica, chega aqui, eles têm tempo para trabalhar. Eu acho que o treinador ele tem que ter esse tempo. Dê um tempo hábil, eu não estou falando para ter que segurar 2, 3, 4 anos, mas dá um tempo para o treinador encaixar o sistema como o Diniz está fazendo, né? E vamos falar aqui do Campeonato Cearense, que ficou aí num resultado bem apertadinho, né? Porque o Guto Ferreira também está fazendo trabalho, pegou o trabalho lá do Lisca, né? E o Lisca fez um trabalho que virou ídolo no Ceará, né? O Lisca está fazendo um bom trabalho na Série B. Uma Série B que a gente vai falar depois. O está indo muito bem. Então, e o jogo... Lá em cá, Roberto, que eu vi os melhores momentos, eu vi, foi um jogo que eu queria ter assistido esse jogo. Né? Devido a tantos jogos, eu fiquei focado no Flamengo para fazer um comentário e botando no Palmeiras, acabou que eu não vi o jogo do Ceará, depois eu vi os melhores momentos. Mas
foi jogo corrido, né? E o Tinga, né, que fez o gol. Tinga. Foi o Tinga? Tinga. E o que tu achou desse jogo, Roberlano? Fala aí para Assim, nosso público. o esquema do Rogério Ceni é um esquema, tipo assim, ele defende muito bem e sai no contra-ataque. Um dos segredos dele se dar bem com times grandes é esse. O time grande sobe a marcação, Isso. vai pra cima, rouba a bola, contra-ataque. E tem um ataque E rápido. você vê que é treinado, né? Treinado, não é aquela coisa louca, aquela correria, é uma coisa treinada. É igual do Diniz, né? Isso. Só que às vezes dá errado porque às vezes também é um excesso de confiança do Isso. atleta, né? E o treinador às vezes paga o pato, né? Não jogando a carga para o jogador, que você é atleta, eu sou treinador, né? E jamais a gente vai jogar a carga em cima de ninguém. Mas às vezes, né, dá errado, devido porque o jogador também ele se empolga, né? Sim. Né? Às vezes quer fazer uma jogada de efeito, às vezes dá certo. Por exemplo, no jogo do São Paulo e Internacional, teve um lance do Daniel Alves que ele sai jogando bonito, Sim. quase tomou um gol. Sim. Se toma um gol no começo do jogo, já é O São Paulo deu vários gols assim, né? Bobo, né? muitos gols. Mas vamos lá, Roberlano, e aí? E o Guto Ferreira ali, rapaz, que foi um jogo, um resultado bem apertadinho, né? Muito apertado. É final, né? É final é jogo entre diferente. dois times que... Eu sempre falo isso pra são vocês no muito campo e no diferentes. vestiário. Final é outro jogo. Você se prepara a final, você se prepara muito tempo antes. Verdade. Você se prepara pra final, É entendeu? a final. Do começo do campeonato até o final é a preparação pra final. Verdade. Então a final é diferente. Você tem aquele gás a mais, você tem aquele impulso a mais, mesmo não tendo torcida, né? Que vai dar aquele empurrãozinho, mas. Fica aquele barulhinho lá, Aquele barulhinho. o som, né? Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma Você olha coisa. pro lado, pro outro vazio, só escutando um xingando o outro ali, que dá pra ver nitidamente. Mas foi um jogão de bola, parabéns pro Rogério Ceni, parabéns também pro Guto Ferreira, porque no nosso país, infelizmente, a gente só fala do campeão, mas aqui no nosso programa a gente vai enaltecer o trabalho do Com Guto certeza. Ferreira, porque o Ceará está fazendo uma campanha boa. Qualquer time que chega na final é digno de mérito. De mérito, Final, né? exatamente. Sai dos melhores, Não é que tem que sair um vencedor. Sim. Né? Então, a estratégia do Rogério Ceni deu certo, né? E o Rogério Ceni saiu vencedor. O Rogério Ceni está cotado aí para futuramente ser até treinador da seleção brasileira. Né? Não vamos também se empolgar muito. Não vamos Eu estou achando o Rogério Ceni mais seguro, porque teve proposta para o Palmeiras. Ele hoje pensou, ele teve um erro lá atrás. Não que ele foi mal no Cruzeiro, né? Foi devido a muitas coisas que a gente Bastidores aí, do bastidor que a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente não vai ficar aqui botando no ventilador, né? Porque a gente não estava lá, eu também não quero saber o que aconteceu. Só que ele agora ficou experiente, né? Ele ficou um cara maduro, né? E o pessoal porque quer botar ele no São Paulo de qualquer maneira, né? Eu acho assim, tudo tem o seu tempo. Sim, Ele vai ser o treinador do São Paulo, Vai, ele vai ser o vai treinador da conseguir seleção. isso. Mas eu acho que o Rogério tem que andar com as próprias pernas, sentir essa segurança que ele está sentindo. Né? Você vê que eu reparei bem ele, que na hora do título lá todo mundo, ele está bem seguro, ele comemorou, mas ele ficou seguro assim, sabe? Eu acho isso legal, interessante, entendeu, Roberto? E foi um jogaço, né, Roberto? Foi muito bom. E aproveitando o gancho, né? Copa do Brasil essa semana não tem, só domingo, né? Só domingo. Que é o próprio Fortaleza, né? Fortaleza de São E Paulo. o São Paulo é o jogo, né? Esse jogo a gente vai falar aqui uns 5 minutinhos, uns 3 minutinhos desse jogo e vamos pro intervalo, tá, Roberto? Então, domingo é São Paulo e Fortaleza, né, Roberto? O que você acha desse jogo aí? Olha, tem tudo pra ser um jogão. Porque. Você é São Paulino, você fica ligado O porque primeiro jogo já foi 3x3. sai um, né? Domingo sai um. Domingo tem que sair um. Foi aquele jogo lá e cá. E assim, o São Paulo jogou muito bem. Jogou. Eu assisti o jogo e ele jogou muito bem. Jogou, eu também vi o jogo. Fortaleza. E assim, mas aqueles erros que Não pode ser cometido. Não pode ter verdade. Você não jogando uma Copa do Brasil. Verdade. Um título que te dá muita verba. Verdade. São Paulo não tem ainda uma Copa do Brasil. Verdade. Você vacilar ali não dá. Ó, e é um jogo de treinador. Né? De dois treinadores modernos, dois treinadores ousados e dois treinadores que realmente estão mostrando aí qualidade para o nosso futebol. Roberto, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar do Campeonato Brasileiro e da Libertadores das Américas. Beleza? Fica ligado aí, gente. Você está ouvindo o programa Giro de Esportes. Você trabalhar? 6h57. Em tempos tão difíceis e desafiadores, a Cell Life Cadê a Nilva? Foi embora? Segurança do Trabalho Não, tá aí. tem a solução Tá em casa. para melhor atender Ah, tá aí? Ela é da onde? garantir
garantindo também a segurança de seus funcionários. Realizamos consultorias em treinamentos e qualificações, laudos técnicos de todas as áreas e também exames periódicos. Entre em contato conosco pelos telefones 3354 e alguém tem que pegar tudo. 9903 ou também atendimento pelo e-mail atendimento.seglive.com. Segue Live, segurança em primeiro lugar. Atenção! Se você se preocupa com a sua saúde, prefira produtos naturais. Aí eu vou deixar rolando, vocês falem, e eu já volto, aí só pra gente ensinar às 8 horas, tá bom? Não, mas eu vou manter o programa, vou manter mais. Tá bom, não, mas mesmo assim. Quando tu entrar, o Rodrigo já falou, não te sinal. Entendeu? Não, quando eu falar considerações finais, já sabe que vai acabar. Sim, eu vou aqui do lado pedir uma pizza lá pra Não, casa. fica preocupado não, fica tranquilo. Se você não chegar... Vocês vão falar. Não, beleza. A gente aqui agora vai entrar no comentário da Libertadores, vai ter bastante... Comentário daí da live, se tiver, depois você responde depois. É, beleza. Deixa eu ver se tem comentário aí. Ah, já gravou já desse? Pastor Gilberto não entrou não? Pastor Gilberto não entrou. E a maioria eles entram depois também, né, Marcelo? Oi? O pessoal gosta de entrar depois também na live. Também um serviço de auto-socorro, trabalhando com pessoas altamente qualificadas. E agora mais uma inovação para você. Automecânica Ingecar está oferecendo serviço de balanceamento, alinhamento e cambagem. Automecânica Ingecar, localizada na Reta Grande, aqui na cidade de Sapopema, sempre com uma equipe especializada para melhor lhe atender. Oferecendo serviço de qualidade, perfeição e garantia. Automecânica Ingecar, atendendo bem para atender sempre. Atenção motoqueiros e motociclistas! Luxúria Motopeças é uma loja completa. Realiza todos os serviços mecânicos na sua moto. Conta com uma equipe de profissionais treinada para melhor atendê-los. Oferece também serviços de alinhamento, revisões, trocas de óleo, borracharia e ainda variedade em peças e acessórios. Luxúria Motopeças, na direção do Fernando, Rua João Carneiro de Melo, próximo ao Poço Larini, em Sapopema. Telefone 43 99959 0547. www.webserradasnuvens.com.br. Web Rádio Serra das Nuvens. Você está ouvindo o programa Giro de Esportes. Voltamos mais uma vez aqui, direto de Sapopema, aqui nos estúdios aqui da Web Rádio Serra das Nuvens, com o programa Giro de Esportes. Estamos aqui com o nosso Roberlan, né? Agradecer aqui a Rita, nossa mesária hoje, o Edson hoje não pôde participar com a gente, né? Um abraço também para o professor Eliseu, que também às terças e quintas tem um compromisso, né? Então a gente hoje estamos aqui em equipe, aqui, eu e o Roberlan, né? Esse menino jovem aqui do nosso Sub-23, né? É uma cria de Sapopema, né? Estamos aqui para poder passar as informações do futebol brasileiro, do mundo, né? Do esporte em geral, né? Falar de coisas boas, que aqui a gente não vai falar de tristeza, a gente não vai falar da vida de ninguém, né, Roberto? Vamos falar só de notícias boas e criticar aqui ninguém, porque nós não somos aqui juiz de ninguém. Nós simplesmente vamos aqui endossar o nosso futebol brasileiro, né? O nosso futebol amador, né? Porque está parado devido à pandemia, né? Mas logo, logo isso tudo vai passar e nós vamos voltar com força máxima. Deus sabe de todas as coisas, né? Tudo que está acontecendo, tudo é permissão de Deus. Então a gente tem que só esperar, aguardar e ter a consciência, né, de que as coisas têm que ser feitas corretamente. Está aí o Roberlan numa distância aqui bem legal, né? A Rede Globo faz programas de televisão sem máscara, a Bandeirantes faz, né? A gente vê aí todo mundo fazendo, nada contra ninguém. Então, nós aqui respeitamos tudo, e lá fora a gente usa máscara normal, né, Roberlan? E para poder passar para você a melhor informação, né? E fazer com que essa 1h30 de programa seja legal, vocês podem participar, o número está aí, né, Roberlan? Daqui a pouco o Roberlan vai estar passando para vocês. Vamos dar aqui os nossos abraços para os nossos amigos. Você que quer mandar um abraço para quem você quiser, aproveita o espaço aí, né, Roberlan? Que a gente está aqui para poder... A gente responde para vocês. Beleza? Um abraço para o pastor Gilberto,
que está sempre nos acompanhando, Jair do Casarão, né? Professor Eliseu, tamo junto, professor Eliseu, logo logo tu tá aqui de volta com a gente. Vamos voltar falando do futebol brasileiro, que teve só uma rodada ontem, Só né? uma rodada do Brasileirão. Vasco da Gama em São Januário, conheço muito bem aquela casa, trabalhei 9 anos lá, contra o Corinthians, né? Que veio com uma derrota. Corinthians aí meio machucado. Rapaz, o que houve, hein, rapaz? Sacudida lá no vestiário, né? Wagner Mancini meio, eu vejo a expressão dele na beira do campo assim, meio, os jogadores tensos, porque a cobrança é muito grande, né? A gente tem que entender também o lado profissional, ali tem uma família por trás, né? Muitas das vezes as pessoas pegam pesado, esquecem que as pessoas, lógico que eles têm que jogar, tem que ter um compromisso, mas nós temos que entender também que é muita responsabilidade. E o Campeonato Brasileiro, como o Roberto falou aqui no início, é igual a Champions, é altos e baixos, são times que estão crescendo, né? Contratações, né? A modernidade está chegando em todos os clubes, né? Você vê aí que o futebol cearense cresceu muito, né? O Goiás, que é um time de estrutura, está lá embaixo, o Red Bull Bragantino, todo mundo pensava que é uma estrutura grande, né? Um investimento. Não é fácil, né? E ver os grandes também que tá lá, o Atlético Paranaense, Botafogo, tá próximo, o Vasco. Então, vamos falar do jogão de ontem, né? Do Corinthians, vocês que aqui de Sapopema, que é corintiano aí, roxo, né? O Corinthians ontem conseguiu mais 3 pontos no Brasileiro, né? Casa é importante. Importante, fora de conta, uma equipe que vem, né, já com 5 derrotas, né? Estreia do treinador novo, né? É o treinador português, né? Roberto Sapinto, né? E um treinador que tem polêmica esse treinador, Roberto. Inclusive o Liedson deu uma entrevista aí dizendo que não houve o que as pessoas falaram, que mostraram um olho roxo dele lá no vestiário. Que acontece isso no vestiário de verdade, né? Mas o Liedson falou que não houve nada disso, ele era diretor, o treinador na época era o diretor, acho que ele era meio nervoso, e ele na meio do campo ele é bravo, né, Roberto? Ele mostrou que ele é um pouco meio professor Marcelo, né? Ele vai ter trabalho esse Vasco. Vai ter trabalho, por causa o problema não é nem a qualidade técnica, o problema é o elenco, que é pouco, né? Então é difícil, né, Roberto? E você viu esse jogo lá? É verdade isso. E esse jogo, o que você achou desse jogo, Roberto? Olha, o Vasco, na minha opinião, jogou melhor, só que assim, como tá com um treinador novo, ainda tem ideias novas e não tá, né? Fica difícil, né? O jogador entender, né? É verdade. E o Corinthians se aproveitou disso, né? Conseguiu uma vitória. Por isso, nada a ver com isso, né? Uma vitória importantíssima, né? No final, né? Aos 90 minutos, né? Mais uma vez, né? O Everaldo, né? Everaldo. Será que o Everaldo vai ser o cara de resolver só nos 90 minutos? Vai matar o Corinthians no Todo mundo pensando em Jô, em Bozelli. E ele tá lá pela beirada, né? Ele é pela beirada, né? Eu vi a comemoração dele, ele agradeceu a Deus, você vê, né, no semblante do jogador. E o jogador que fez o gol do Corinthians é o Mantuan, né? Garoto da base, né? Ele deu entrevista ontem também com a postura, né? Convocado para a seleção brasileira sub-20, para disputar o sul-americano, se ganhar para disputar a Copa do Mundo, né? Para representar o nosso país, né? E um golaço, né? Jogado foi do Otero que deu aquela bola? Ou foi o. Não me recordo bem, mas. Foi o Otero ou foi Foi um meia lá, ele meteu. Foi o Otero. O Otero meteu uma bola de primeira, uma jogada bem trabalhada, saiu de contra-ataque, né? E o Vasco bem, né? O Vasco jogou bem. Teve o gol do Ribamar, né? Até hoje tem gol do Ribamar, pensando no Vasco. É de letra, né? Ele deu uma letra, rapaz. Mas vamos ver, né? Vamos ver o que esse treinador aí vai trazer de bom pro Vasco, né? Eu acho que em primeiro lugar vai ser contratações, né? Que ele vai pedir, exigir, né? Como já teve outros treinadores lá que pediram, e enfim. Mas como é um treinador estrangeiro, Roberto, de repente, né? Alguns patrocinadores do Vasco pode ir em busca, porque com esse time, não que o time do Vasco seja fraco, com esse elenco que tá, né? Você vê, não jogou o Cano e não jogou o Benítez, né? Sim. Que são dois jogadores principais que é importante, se tivesse em campo antes, de repente prejudicaria até o Corinthians. Né? Benítez destaque do Benítez, que é muito bom jogador, muito bom, e o Cano também é goleador, já mostrou isso. Centroavante, né? Então o Corinthians não tem nada a ver com isso, aproveitou, né? Foi lá e fez o resultado e conseguiu. Foi para a 10ª colocação o Corinthians. Foi bom pro Cássio voltar, né? Também. Deu uma respirada no Cássio, né? Porque... Eu gosto do Cássio, eu gosto do Cássio, mas é fase, né? É fase, né? Não é nem idade, é fase. Fase não é porque se fosse por idade, o goleiro do Palmeiras, que é o reserva lá, que era o terceiro, que tinha o Fernando Praz. Jailson. O próprio Fernando Praz. E o próprio Fernando Praz está sendo um destaque lá no Ceará, né? Muito bom goleiro. Muito bom, e foi uma das diferenças nessa decisão, né? E vamos lá, Roberto, então um jogo muito movimentado, né, Roberto? Foi um jogo legal, porque são duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Duas equipes que precisam da vitória, então
a entrega tem que ser total. E o Corinthians, né? É o Corinthians, né? Só que teve uma polêmica aí. Tu reparou o gol do Everaldo? Você percebeu alguma coisa ali? Você não chegou a perceber, né? Mas foi interessante. O treinador lá, o Roberto Sapinto, ele deu uma coletiva, ele ficou revoltado, né? Ele queria pegar o quarto árbitro assim, sacudir, sabe? Interessante, que é o jeito dele, né? O jeitão, mas ele de boa. Porque na frente dele, o jogador do Vasco sofreu uma falta. Você entendeu? Aí teve o contra-ataque, ele gritando, a câmera pegou, focou, ele mostrando o quarto árbitro para chamar o juiz correu, enfim, saiu o gol. O problema do VAR, o problema da arbitragem é esse. Quando sai o gol, tem que avaliar a jogada toda. Desde o início da jogada. Eles não chamaram. É isso que é o problema que o pessoal cai em cima da arbitragem. E isso já tá dando polêmica, já deu com o São Paulo, com o Grêmio, já estão querendo anular o jogo do São Paulo, porque o próprio o presidente da arbitragem foi lá falar um mês depois que viu um erro, não era para ter comentado. Se falou, então segura as consequências. Não é verdade? Então cada um tem seu direito, né? Já tem o VAR, cara, é muita câmera ali. E você tem um erro humano. Eu achava coisa tão simples. Vamos fazer a revisão. Né? O gol do Flamengo, do Corinthians, o primeiro gol. A bola saiu, né? No primeiro gol do Pedro, né? Pedro. Então, aí chamaram o VAR, realmente a bola foi escandalosa, saiu. E a falta também, na minha concepção, realmente eu vi falta, porque o rapaz empurrou. Enfim, se o árbitro não quisesse marcar, seria outra coisa, porque é a responsabilidade do árbitro, né? Então, por isso que às vezes as pessoas falam de bagunça, né? As pessoas falam São erros pequenos ali que mudam se não acontece isso. É verdade. Isso que a gente está falando aqui é crítica construtiva. A gente não vai aqui cair de crítica em cima de ninguém. Só que essas coisas que atrapalham o futebol, né? Nosso futebol brasileiro, mancha o nosso futebol. Acontece pouco isso na Europa, muito pouco na Europa, porque eu acho assim. Agora as arbitragens também, Roberto, eles estão se modernizando também, né? Então são esses detalhezinhos pequenos que eles têm que entender, né, Roberto? Então vamos entrar agora num assunto aqui, que eu não vi os resultados todos, que o Eliseu que faz essa parte, eu até esqueci de pedir para o Roberto hoje fazer os resultados do feminino, eu peço perdão para as meninas do feminino. Mas tem um em especial, né? Eu vou fazer um comentário especial aqui, que eu falei no início do programa, do São Paulo, fez uma goleada histórica, que eu não acho graça nenhuma, se tiver alguém que... Elas fizeram a obrigação dela de profissional, né, de fazer respeitar o time que foi continuar jogando. Não, a instituição São Paulo, parabéns. Sim. Muitas pessoas rirem, muitas pessoas criticam. Mas vamos lá, se eu não me engano, uma jogadora, não sei se foi a capitão, ela deu uma entrevista, a volante, né? Não sei se você viu, a volante, né? Ela falando com propriedade, ela falou assim, nós não se acovardamos, nós entramos para representar o nosso município, né? Não sei, e de Taboão, né? E nós sabíamos que nós não íamos ganhar de São Paulo, nós não treinamos, nós não temos campo, nós não temos colete, nós não temos gente, nós estamos em 2021. Gente, não tem material para treinagem representando o futebol feminino brasileiro, nem projetos, que eu trabalhei em projetos, isso aconteceu. Isso é uma vergonha para o município de Taboão. Não é verdade? Nada criticando ninguém aqui, nada. Assim, é uma vergonha, porque você está representando, acho que é algum empresário, né? Não é uma coisa difícil, né? Poxa, não é? Poxa, você está tirando as meninas, está dando oportunidade. Né? Você vê aí Marta, você vê aí a própria Cristiane, que está em São Paulo, outras meninas que estão sendo... Poxa, tem tanto talento feminino, o investimento. É isso que entristece. Aí você vê como treinador, eu fiquei assim, envergonhado, triste com as meninas. Pelo amor de Deus. Aí você vê um Alemanha, uns Estados Unidos que investem mesmo, e hoje são referência mundial. Mundial, pô. Por que é tão difícil fazer isso no Brasil? Por que é difícil pegar um trabalho de base no Brasil? Investimento, gente. Investir e lá na frente colher frutos. Né? Não é assunto policial, mas é por isso que a criminalidade cresce, por isso que muitas pessoas se desanimam, porque não tem apoio, gente. Não é uma vergonha isso. Né? Eu acho que até as meninas do São Paulo, né, se sentiram constrangidas. Eu creio até que as meninas, algumas jogadoras ali, vão dar um apoio para aquelas meninas. Por quê? Futebol tem que fazer, eu sempre falo isso, né, Roberto? Futebol é resultado. Né? O treinador, todo profissional, ele exige o máximo. O São Paulo fez o dever de casa. Né? Lógico, com a estrutura, lógico, com o salário que aquelas meninas ganham, jogadores de seleção. Não é um salário Não é um salário que também você possa falar que, meu Deus, elas conquistaram com mérito jogando fora do país. Mas, enfim,
Fica aqui a nota do nosso programa aqui, uma solidariedade com as meninas, né? Vocês foram vitoriosas para mim, vocês foram corajosas de entrar em campo com tudo isso acontecendo por trás, né? Fizeram por amor ao futebol, né, Roberto? Por amor ao futebol e assim, São Paulo, logicamente, né, não tem como comparar, é Lógico, a diferença entre um time e outro é muito grande. E você ter a coragem de entrar contra esse time, para representar a sua cidade por amor, jogando contra o São Paulo. Poxa, verdade. E o São Paulo fez o investimento, né? O Corinthians fez o investimento. Mas tem um time, né? O Santos também fez o investimento. Então, se você analisar bem, meu Deus, essas meninas estão de parabéns, né? Eu sempre costumo falar isso. A gente não tem que ter vergonha de nada. Nós temos que ser corajosos. É isso aí, elas foram corajosas. Né, Robela? Isso aí. Agora vamos entrar aqui no assunto da semana, né? Que foi a Copa Libertadores das Américas, né? É a fase de grupo, a sexta rodada, né? Última rodada, é a última rodada, né? A sexta, né? Isso. Que é o Olímpia, o Delfino. Vamos falar dos jogos principais, né? Vamos falar do Santos, né? Primeiro o Santos com 2-1, né? São Paulo ganhou. Santos surpresa na Libertadores. A gente vai falar aqui. Deixa eu só falar os resultados, pra gente depois entrar aqui dos destaques do time. São Paulo fez 5-1. O River Plate, que é da chave do São Paulo, ganhou de 3-0 do Liga de Quito. Penharol ganhou o Atlético Paranaense em casa, né? Lá no Uruguai. Colo-Colo e Jorge Wilson, 1-0 Jorge Wilson. Racing Estudante, Racing 2-1. Nacional de Medellín ganhou o Aliança de Lima 2-0. Independente 2-0 em cima do Barcelona de Guayaquil. Bolivar 2, Guarani 3. Flamengo, ontem no Maracanã, fez o dever de casa 3-1 em cima do Júnior de Barranquilla. Palmeiras também fez o dever de casa, meteu 5 no Tigre, né? E esses jogos aqui são de hoje, né? Liberdade e Independente de Medellín. Grêmio joga hoje, né? Então a gente não vai poder falar disso, a gente vai falar desse jogo no próximo programa, né? Então vamos lá, Roberto, vamos falar com os destaques dos jogos aqui. Santos e Defesa e Justiça. Na Vila Belmiro, né? E vamos lá, Roberto, eu sempre venho falando no programa aqui, Roberto, sobre o Santos. O Santos ele passa por uma fase ruim fora. Muito ruim. Né? Tem a notícia do Soteldo. Isso. Que o Santos entrou em acordo com o Bate-Pato do já entrou? Já entrou em acordo. Ah, que legal, o Santista. O Soteldo volta a ser jogador do Bate-Pato. E assim, no caso, né, continuou no Santos emprestado. Caso chegue uma proposta por mais de 8 milhões de dólares, o Santos recebe 10% da venda. Ah, bom. Só que assim, ainda tem uma ação na FIFA sobre o Aguilar. O Aguilar. E assim, o Atlético Nacional não retirou a coisa. Mas ele já né? Já está começando a resolver os problemas. Não, lógico. Porque o Soteldo recusou uma oferta da Arábia, se não me engano, de 7 milhões. Foi essa semana. E o Santos, né, tava precisando de dinheiro e falou. Ia pagar para poder pagar a dívida. Ia pegar o dinheiro aqui, mas ia dar ali. E seria uma boa, porque sairia com lucro até do valor que ele comprou. Mas... Aí tem Soteldo, Marinho, né? Tem o volante lá, que é muito bom jogador, né? Tem o goleiro, né? Tem um time... o João Paulo surgiu no Isso, é um time em vista dos outros elencos muito pouco do futebol brasileiro, fazendo uma campanha excelente no brasileiro e fazendo uma campanha que muitos santistas não acreditavam que o Santos ia chegar. No ano passado já foi assim. Mas sabe o que foi isso? Foi mudança com o São Paulo, né? São Paulo. Então, aí teve a mudança, o São Paulo recebeu a proposta, né, do Atlético Mineiro, que estava para ir para o Flamengo, teve aquela coisa toda e acabou aceitando. Aí trouxeram o português, né, o Josualdo. Né? Aí não conseguiu engrenar o mesmo trabalho, que são ideias diferentes de jogo, né? E na verdade, acho que ele perdeu o vestiário ali, porque muitas coisas aconteceram ali e foi mandado embora. Aí trouxeram nosso Cuca, né? Que aí eu falo de modernidade. Cuca sempre fez trabalho bom, Cuca sempre levou times a títulos, o campeão da Libertadores, o Cuca sempre fez times com revelações de jogadores, times que, quando ele saía, outros treinadores assumiam, dava o mesmo prosseguimento. Eu sempre falei aqui no programa, a melhor contratação do Santos foi o Cuca. E o Cuca ajeitou tanto o vestiário e conseguiu encaixar o sistema de jogo. E você vê que até às vezes, quando o Marinho joga, o Santos ainda vai bem. Muitas pessoas, o Santista, ficam com medo. O Marinho joga, o Soteldo não joga. Porque realmente hoje são os dois. São jogadores que fazem diferença. Como se fosse um Arrascaeta, um Everton Ribeiro, né? Um Bruno Henrique no Flamengo. Mas só que é isso. E são competições, né, fortes, que é o Brasileiro e a Libertadores.
né? Vamos ver até quando vai aguentar, né? E eu espero que vá até longe, pela evolução tática do Cuca, que mostrou aí que a modernidade está do lado de fora, porque o treinador, quando ele tem um conhecimento de vestiário, ele consegue fazer seu grupo jogar. É isso aí que acontece com um time que a gente vê que não tem um investimento grande e ainda está com dificuldade lá fora. Financeira grande. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? E o Santos fez um resultado importantíssimo, classificado, né, Roberto? Classificado, né? Primeiro com 16 pontos. Então, vamos falar agora do São Paulo, que o Roberto falou aqui no início, né? Agora a discussão do São Paulo. 5-1 se encaixou, né? 5-1, né? Tinha que ter feito esse resultado antes, mas não adianta a gente chorar o leite derramado, né? Sabia disso, teve a oportunidade de fazer, né? Mas parabéns pro Diniz, porque foi corajoso, ficou com o sistema de jogo dele, e eu creio que se ele permanecer no São Paulo, ano que vem vai dar trabalho. Sim, com certeza. Né? E também não tem um elenco também de tantas estrelas. Tem jogadores de nome, mas não são jogadores de, né, vamos dizer assim, de velocidade. Daniel Alves não está com essa velocidade, o lateral, o Fran também não. Você vê quando entra a molecada, o São Paulo. Vinícius, muito bom lateral, uma doença, o São Paulo é outra diferente. Exatamente. Além da vontade do garoto querer se firmar, né, e crescer na vida, o São Paulo ganha velocidade, né? E ele conseguiu acertar, né, Rubelão? Agora, né? Só que infelizmente não classificou, né? Não classificou, mas tem a Sul-Americana agora, né? Não, exatamente. Pelo menos a Sul-Americana. Possa ser que ele brigue pelo título. Tem chance de brigar pelo título, porque é um time muito forte. Tem uns garotos que estão se destacando. O Brenner, por exemplo. Bom jogador, vixe. Era muito criticado, saiu por empréstimo, voltou e agora já tem 9 na temporada. Então é um jogador que voltou o Pablo, que é um jogador de 26 milhões de reais no banco. É verdade. Então, é um garoto que está chegando muito bem. É verdade. E o Pablo fez 2 também, né? Fez 2, um golaço. Golaço, muito bom. Apesar que o Pablo é um bom jogador. Né? O Pablo com o Rony foram os destaques do Atlético Paranaense. Mas enfim, futebol é resultado, né? São Paulo foi desclassificado, River Plate fez de 3-0 na Liga de Quito, se classificou. Isso aí já é certo, né? É um time que para mim é favorito, novamente, junto com o Flamengo, hein? As pessoas. O treinador do River Plate é muito bom. O Galhardo ele vem disparado, né? No futebol sul-americano como um dos top de linha, né? Já tá demorando a entrar no Europeu Grande. Foi cotado para ir para o Barcelona, né? Não sei quem que não foi. Penharol, né? Ganhou o Atlético Paranaense que já está classificado. 2 viradas. Né? 2 viradas, verdade. E o Atlético Paranaense, eu acredito, não estou afirmando isso, que está focado na Libertadores. Sim. Não é verdade? Porque no Brasileiro ele deu uma caída, porque realmente o elenco também não favorece o Atlético Paranaense, perdeu muitas peças boas, está reconstruindo o time de novo, né, Roberto? E está fazendo uma campanha maravilhosa. Tem uma molecada boa. Boa, perdeu pro Penharol. Cetadinho muito bom. Muito bom, muito bom. Permaneceu alguns jogadores, né? O atacante lá, o Morenão lá, que faz gol pra caramba, também é bom, de vez em quando entra. Então, o Atlético Paranaense classificado. Né? Nós aqui representando o nosso estado, mas classificado. Mas tá bom, fez o dever de casa, né? Colo-Colo e Jorge Luiz não perdeu, Racing, né? Vamos lá. Racing Nacional fazendo uma Libertadores. Isso. Quer falar alguma coisa sobre ele? Não? Tranquilo. O Racing é aquele time argentino que é difícil de derrubar. É caso de River Plate, de Boca Juniors, de Vélez. É aquele time que, para você vencer, você tem que fechar a defesa, fazer um gol e segurar. É um time complicado, né? Muito complicado de jogar com eles. Né? Muito complicado. E o Nacional ganhou a Aliança Lima, 2-0 também, né? Um jogo que ele fez o dever de casa, jogou dentro de casa, né? E daqui a pouco a gente vai falar da classificação, né, Roberto? Geral, né? E falando ainda do grupo do Santos, uma das decepções, pra mim, a maior decepção da Libertadores foi o Olímpia. Olímpia, né? Do Paraguai, né? Quando foi sorteado os grupos, todo mundo falou que o Olímpia tinha o melhor futebol. Era favorito, né? Era favorito. Você vê que o futebol... não nem pra Sul-Americana. Exatamente, é complicado. Né? O futebol é fase. Né? É fase. É igual esse treinador aí que o Palmeiras queria trazer ele. O Del Valle. Então, ele não saiu, ele continuou com a proposta dele lá, né? E é um time que é pequeno, né? Não é um time de muita estrutura, né? E vem fazendo um trabalho bem legal. Bem legal, né? O Nacional ganhou o Aliança de Lima de 2-0. Tem alguma coisa para esse jogo? Nacional? O Nacional ele tá com 15 pontos, mesma coisa do Racing, se classificou em segundo, por saldo de gol, né? Aí foi um venceu o outro ali e passaram o outro no grupo. O problema agora vai ser na outra fase, né? Outra fase que a fase já é do mata-mata, né? Fase mata-mata. Mata-mata, é igual a Champions lá, né? Isso aí.
Vai ser complicado, hein, Roberlão? E o Palmeiras? Enquanto você pode pegar em segundo, tu ainda respira. Depois do mata-mata, é um outro campeonato, né? Não tem jeito, né? Independente Del Valle, que nós acabamos de falar aqui, né? Do treinador 2x0 do Barcelona. 2x0, fez o dever de casa. Eu acho que esse treinador fez igual o Rogério Ceni, o Roberlão. Ele está muito cotado para dirigir alguns clubes brasileiros, né? Clube grande. É um espanhol também. Recusou o Corinthians. É um espanhol. Ele recusou o Corinthians, recusou o Palmeiras, recusou o Flamengo, que é um time de alto investimento, que é o atual campeão da Libertadores. Não sei o motivo que ele não... Eu acho que esses treinadores, que antigamente, né, no século passado, o camarada assumia aqui, já ligava lá, já pegava o lugar do outro. Então, eu acho legal isso, né, o treinador respeitar, porque ele podia muito bem, sabe, que o patrocínio, o que ele ia ganhar no Palmeiras, ele não ia ganhar. O que ele ia ganhar no Flamengo, ele ia ganhar. Né? Então, você vê que os caras, você vê que os treinadores estão com uma postura diferente. O Rogério Ceni foi com esse mesmo pensamento. Né? Esse já é interessante isso porque valoriza, né, o trabalho do técnico. Exatamente, o Roger Machado também. Ele falou assim: esse ano eu não trabalho mais. Ficar pegando trabalho, né, pela metade. É isso, vai se reciclar, vai estudar, vai ver os jogos. Né? Porque na verdade, o reciclar é você acompanhar o que está acontecendo no momento. O futebol evolui constantemente. Não adianta, você pode ir lá para o Bayern de Munique, ficar lá um ano, que nem esse menino, o Thiago lá, que era do Atlético Mineiro, ele assumiu o Goiás. Coitado, eu até falei aqui no programa, eu falei assim: gente, modernidade não existe dentro de campo. Dentro de campo, se você não tiver um plantel forte, não tem modernidade. Não tem modernidade. Você tira pelo Flamengo. O Domini, né, vamos falar daqui a pouco desse jogo, foi massacrado. O Jorge Jesus, antes de ser o Jorge Jesus, eu lembro de um jogo que eles foram jogar, não sei se foi pela Libertadores, lá no aeroporto lá, bateram no Diego, lembra disso? Então, ele estava pendurado, naquele jogo dos pênaltis que o Flamengo ganhou, se perde ali, Jorge Jesus não seria o Jorge Jesus. Não é verdade, Roberto? Então, assim, ele botou a cara dele, revolucionou o futebol no ano passado, revolucionou no bom sentido, né? De vitória, ir pra dentro, não poupar jogador. Ele fez uma coisa, né, diferente, que eu sempre também concordo, eu sou a favor disso. Não é porque o Jorge Jesus fez. Eu sempre falei: jogador gosta de jogar. Se o jogador estivesse mentindo, lógico que tem o departamento médico, tem os fisiologistas, tem os preparadores físicos. Lógico, eu lembro que teve jogos que no curso de treinador, os treinadores falavam assim: rapaz, o Ronaldinho não tem condições de jogo. Não, ele tem que jogar. Só indo em campo, o Vanderlei Luxemburgo foi mandado embora do Real Madrid, e ele fala isso, que ele se arrependeu, porque ele tirou o Zidane e tirou o Ronaldinho, um fenômeno, contra a Juventus. E a Juventus não estava indo para cima. Por que a Juventus não estava indo para cima? Porque sabia que tem os caras diferentes. Exatamente. Aí o Vanderlei Luxemburgo ele falou assim: foi a pior coisa da minha vida que eu fiz. E realmente é verdade. Que se você botar um cara lá, o Roberlão é o Messi meu. Se eu tirar o Roberlão, os caras falam: agora vai ficar fácil. É verdade, o próprio jogador, eu sempre falo isso. Você sabe disso, que nos treinos eu falo assim: ó, se o time tiver postura, o adversário respeita. Respeita, não vai. Se ele vê que... Ele sabe que se ele subir a marcação ali... Exatamente. Não vai nada. Exatamente, então eu acho interessante isso. Então, esse treinador do Independente Del Valle, ele recusou as propostas porque ele também quer se valorizar. Porque se ele classificar o Independente Del Valle chegando na final, ele vai ser mais valorizado. E mesmo se ele não levar o Independente Del Valle até uma final, mas chegar a uma semi, ele já vai estar fazendo história, porque o time lá é um time de pouco investimento. Né? E tem jogadores bons lá. Jogadores bons, exatamente. E estava tudo quase certo com o Palmeiras. Ele tinha até indicado os jogadores. Exatamente, eu já estava dando como certo. Eu acreditava também que... O Palmeiras acertou com alguém? Ainda não. Eles estão atrás do ex-técnico do Vélez. Que esse é mais provável porque está sem clube. Está sem clube, né? Mas fez um trabalho bom no Vélez, né? Fez um bom trabalho lá. Então legal. Bolívar e Guarani 3-2, né? Esse jogo eu não acompanhei. Vamos falar aqui do mais querido do Brasil, né? Tem até um digo que fala o mais querido do Brasil, o Flamengo, né? O meu Flamengo, né? E eu aqui... Voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem porque tem peças de reposição e nós falamos aqui, tem programa gravado aí, que a gente sempre falou aqui, Roberto, no programa assim, o Domini, eu até falei no último programa aqui, eu falei assim: eu cairia como uma luva no Flamengo.
Você, se tivesse feito, virado treinador, você cairia bem no Flamengo. Por quê? O treinador que sabe gerir um vestiário, que um elenco daquele ali, não tem que inventar nada, não. O elenco do Flamengo Exatamente, ele tem que botar a cara dele, sim, né? Mostrar para que ele veio e fazer os caras jogar. Porque ele no início, ele chegou muito pesado. Foi barrando o Gabigol. E para mexer com as estrelas aqui no nosso país, tu sabe que é complicado, né, meu? Já imaginou se sentir o Cássio? É difícil. Você vê que você tem... Se você sentir o Cássio, você queima um cara... Aí ele, por conta própria, vai no programa, depois do jogo, ele fala assim, ó, se eu estiver atrapalhando, eu saio. Já é uma outra história. Ele deu uma entrada para o treinador conversar com ele, você quer ficar um tempo parado? A gente vai trabalhar lá, depois você voltar. A posição é sua. Mas você tirar o cara de imediato, como o Thiago Nunes fez com o Jadson e com o Ralf, ele perdeu o grupo, perdeu o vestiário. Porque eles são caras queridos, né? São caras que têm história. Eu joguei futebol, você joga futebol, você sabe disso. Não é panelinha, não é panelinha. O cara tá no dia a dia ali. O ambiente do futebol é o quê? É alegria, né? É o bate-papo, é um samba, é um funk, um sertanejo, é o que os caras gostam no vestiário, né? Aquela resenha que tem ali no vestiário. Pô, aí chego eu lá e quero fazer a minha linhagem, pô, os caras falam, pelo amor de Deus, professor. Entendeu? Não é assim. A gente tem que entender a cabeça do jogador e deixar os caras à vontade. E no dia a dia do treino, você botar o que você quer. Então o Domini deu 2 passos para trás. Eu lembro porque quando ele pegou o Covid, né? Ele pegou o Covid, quem assumiu foi o auxiliar técnico. E eu vi ali que o auxiliar técnico ele tinha um grupo na mão. E o Flamengo começou a andar. Aí ele entregou pro Domi, o time, prontinho. E eles devem ter tido uma conversa. Com certeza. Deve ter tido uma conversa. O professor não mexe ali, não mexe ali. E hoje todo mundo aceita ficar no banco. Né? Uma coisa tão simples de ser resolvida. E ele tentou complicar. Mas enfim, o Flamengo voltou a ser o Flamengo, está vivo. 10 jogos sem perder. Eu concordo com você com o River Plate. Mas não é porque eu sou Flamengo. O elenco do Flamengo é fortíssimo. Né? Você vê que o banco ontem tinha Pedro, tinha Gerson. Rapaz, olhei ali. Respeito, né? Rapaz. Tá E outra coisa que eles estão fazendo lá no Flamengo, interessante, coisa que o Diniz fala no São Paulo, interessante também. A base está jogando, né? Botou um zagueiro para jogar. Aquele goleiro, o Hugo. Rapaz, o negócio está legal. E o resultado do jogo foi 3-1, eu errei por 1. Eu falei 3-0, todo mundo riu de mim, eu falei, gente, espera, 3-1. Né? O Flamengo saiu fazendo o primeiro gol, depois o Lincoln foi que fez 2-0. E depois do finalzinho. O Limpo já estava. Jogar mais, estava meio difícil. Só que ele está com moral do treinador, hein? Ele está entrando. Tem moral. Tá com moral do treinador. Não sei se no dia a dia ele mostra disposição lá, né? Porque o treinador dando confiança para ele e ele está, né, jogando, né? E o destaque do jogo foi o gol do Bruno Henrique, né? Subiu a lá, Cristiano Ronaldo e Dadá Maravilha. Júnior Baiano falou que ele parecia o Dadá Maravilha. Parou no ar e cabeceou, rapaz. Que golaço, né? É bom jogador, né? Não tá na fase dele. E o primeiro gol foi do Tuller, zagueiro do Flamengo, né? E eles tomaram o 2-1 antes do intervalo. Ficou meio assim, um clima tenso. Mas no segundo tempo desmanchou porque vai trocando peça. E um jogador que se destacou também bem, mas faltou fazer o gol foi o que veio do Goiás. O pequenininho, que fugiu o nome dele. Não. Fugiu o nome dele, o pequenininho que entra assim. Michael. Então vê que o Michael ele foi um dos destaques do Campeonato Brasileiro, ele veio mal, a gente acaba esquecendo do nome do cara. Né? Então, mas foi bem ontem no jogo, fez umas jogadas lá maravilhosas. E uma coisa legal da tática do Dominic, que eu gostei, que ele está bem fazendo isso, ele tirou o atacante e botou no lateral esquerdo, adiantou o lateral esquerdo o menino, o Ramon, e deixou o René aqui atrás para fazer a marcação bem forte aqui. E interessante, coisas que eu vou aprendendo também com essas coisas. Eu já vi treinador botar 2 lateral, não é novidade, mas só que eu achei interessante a marcação. Né? A marcação, o René não tem que ir, René vira um zagueiro e ele vira um atacante. Então, quer dizer, não perde nada. Ganha um garoto que tem cheio de disposição, qualidade. Um lateral que sempre pode estar cruzando a bola. Verdade. E foi um jogão, né, Rogério? Então o Flamengo, para mim, é um dos candidatos ao título. E você, palmeirense, que estava pensando que a gente não ia falar do Palmeiras, depois que o Luxemburgo saiu, né, danou a fazer gol, né, rapaz? Jogadores voltando a jogar. Na Libertadores ele estava fazendo um bom trabalho. Não, eu tô brincando aqui, mas. Aquelas 4 derrotas. Eu achei três injustiças que aconteceu nesse futebol brasileiro que eu sou contra.
a saída do Dorival Júnior, que estava com Covid, o presidente do Atlético Paranaense mandou ele embora, tinha que esperar o rapaz voltar, perder mais um. Ele estava fazendo um trabalho bom, enfim, foi mandado embora. O outro que eu também fui contra, o Ramon, que ajeitou o Vasco era muito feio, ele conseguiu dar uma cara, né, Roberto? Com certeza, no começo do campeonato, o Vasco começou muito bem. Então, era o líder, né? Lembra do Ramonizou? Ramonizou. E assim, do nada, você demitiu um técnico que estava fazendo um bom trabalho. Eu não entendi, ele não perdeu tantos jogos. Não. Né? E outra coisa, o grupo gostava dele. O grupo, a gente via no dia a dia ali, nos jogos, que o grupo gostava do Ramon, né? Então, assim, eu não entendi até agora o motivo da demissão. E a do Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei, por mais que o Palmeiras ganhe, gente, está ganhando. Jogar bonito é uma coisa. Só que o Vanderlei se perdeu nas palavras. Sim. Né? E ainda público falar isso, o jogador do vestiário não gosta. Entendeu, Roberto? Então, assim, ele deixou o Palmeiras classificado, que é o objetivo maior do palmeirense, é ser campeão do mundo. Né? Que eles falam que tem título, mas eu estou dizendo de mundial mesmo, assim, confirmar que a gente vem acompanhando. Eles não têm um mundial, não é verdade? Nada contra o palmeirense, nada disso. Mas o Vanderlei deixou o time mastigado. Né? E no brasileiro não estava fazendo um campeonato ruim. Né? Tem altos e baixos que todos os times têm. Pô. O São Paulo agora está perdendo. Por causa disso que vai ser mandado embora. O Internacional pode perder o Flamengo domingo e perder mais um jogo. É complicado. Não é verdade, Roberto? Então, é o que você falou no início do programa. Coisa interessante. Futebol tem que. O Goiás está aqui, daqui a pouco o Goiás está lá em cima. Tá o Corinthians está, acho que, 5 pontos do rebaixamento e acho que 5 pontos para entrar na fase de classificação de Sul-Americana. Então, enfim, ganhar 3 jogos, mas ela está brigando lá. Então, 3 vitórias que você emplaca aí, você consegue o futebol, brigar lá em cima, né? É o futebol brasileiro, né? Só que o que tem que mudar no futebol brasileiro, a única coisa que eu falo que não é crítica, são coisas construtivas, é a cabeça do dirigente. Né? Porque o futebol se modernizou, os árbitros estão se modernizando, não é verdade? Os jogadores estão se modernizando, os treinadores têm que se modernizar, senão são palavras de ultrapassado. Né? Daqui a pouco nós vamos falar de um da Série B, né, o Roberto, que começou muito bem, com vitória, né? Tem história, exatamente. E quem tem que mudar de verdade, é a cabeça dos dirigentes de futebol. Porque, pô, o camarada, o Ramon, está fazendo um trabalho maravilhoso. E o Luxemburgo foi na rede social e falou, gente, eu pedi contratação, mais contratação. E agora chega um treinador e o presidente chega a público e fala que vai contratar treinador e mais jogador. Então estava tendo alguma coisa tem, porque diferente ali, né? Se o treinador anterior pediu e não contratou, por quê, né? Enfim, 5-0, o que tem que falar desse jogo, Belano? Eu estava vendo Flamengo, Vasco e Palmeiras, mas depois eu me perdi lá no jogo do Vasco bom, eu me perdi, mas foi um jogão, né? Um destaque. Ele aproveitou o foi o Rony voltou a jogar bem. Que era uma das esperanças do Palmeiras. O Rony fez uma Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense fantástica. Foi fantástica. E campeão do Flamengo. Precisava muito. Gol dele ainda, no Maracanã. Calou o Maracanã que tinha 60 mil pessoas. Tava precisando muito do Rony. Não é um jogador qualquer. Não é um jogador qualquer, não, né? É muito bom. Ele no contra um é um dos melhores. É um dos melhores. É ele e Bruno Henrique, né? Isso, ele e Bruno Henrique. Bom. E era uma obrigação do Palmeiras assim. Em casa, um time que não tem tanta tradição. O Palmeiras é um time com investimento muito grande, um time forte, com história, né? Verdade. O mínimo que tinha que fazer é se classificar. Se classificou como o melhor da primeira fase. Então, é o que eu estou te falando, entendeu? E o que o Vanderlei tem a ver com isso? O que o Vanderlei tem a ver com isso? Então, eu creio na minha cabeça, não estou aqui querendo falar que foi, eu acho que perdeu o vestiário. Perdeu. Né? E quando você perde o vestiário, você viu até que teve uma entrevista do Felipe Melo, que ele deu aquela entrevista, e aquilo lá já deu pra perceber que o Vanderlei já estava... por isso que eu falo, perdeu o vestiário. Eu não vou falar que jogador... É um cara de personalidade forte. Eu não vou falar que jogador derruba treinador, mas jogador não faz... Você vê a diferença do jogo, mesmo o time sendo fraco, né? Mesmo o time sendo mais superior, você vê a vontade do jogador jogar... O maior exemplo é Fortaleza. Exatamente, entendeu? Enfim, Palmeiras classificado. Melhor da primeira fase. Sem treinador. Sem treinador ainda. Vamos ver até hoje. Acredito que até o final de semana... Acerta, né? Tomara que venha um treinador aí para poder comandar, né? Nada contra o menino que está lá, né? Acho que todo mundo tem que ter uma oportunidade,
Mas a estrutura do Palmeiras, as competições é muito pesada com um treinador que não tem uma bagagem, né? Então tem que vir um cara que tem uma bagagem. Vamos lá. Antes de a gente terminar aqui, a gente vai falar desse treinador aqui também da Série B. Jogos de hoje, 21h30. Grêmio e América de Cali, né? E Libertad e Independente Medellín. Né? São da mesma fase, né? Como é que tá o Grêmio? Não, perdão, Grêmio... Grêmio ainda tem e Inter e Universidade Católica. Isso. E O Boca Inter- Juniors e Caracas, né? O Inter praticamente classificado, né? Só falta ver quem vai ser o líder do grupo. Acredito Mas que o Inter seja- joga fora, né? Joga fora. E Mas o- acredito que seja o Grêmio, porque... O Grêmio- segundo? O primeiro. Primeiro, né? Porque o Grêmio em casa É em casa. muito forte. É forte, Difícil né? de jogar contra. E o Inter já tem 3 pontos de vantagem, se o Grêmio ganhar, praticamente classifica o rival. Classifica o rival. Mas esse grupo é interessante, o rival. Só que eles só podem vir se enfrentar numa final ou será ou não, ou não semi? Será que? Depois a gente vê isso aí. Depois a gente vê isso aí. No próximo programa a gente vê, que aí vai ser interessante. Aí, Vai. rapaz. Vai Todo mundo pegar esperando a primeira fase Corinthians e Palmeiras. Exatamente. Renato já 4 anos no comando, brigando. Deu uma balançadinha. Deu uma assim. balançadinha. Não, mas é porque ele tem. É o que eu falo. Quando o presidente, quando o dirigente compra o barulho do treinador, você vê que o Renato balançou, mas o Renato vai classificar o Grêmio. Vai. Né? E daqui a pouco ele vai brigar aí, e daqui a pouco ele sobe na tabela do brasileiro. Então, O Grêmio tem um. não sei se perder. Sentiu muito a saída do Cebolinha. Sentiu, que é um cara, né? mais ou menos o Dudu no Palmeiras. Hein? Sim. O Grêmio, igual o Dudu no Palmeiras. Ele não se acertou mais, né? Veio o PP. PP, com a saída do Cebolinha, o PP está se destacando. Porque o Cebolinha, né, o baldo da cena. Agora, mas o PP é bom jogador. Depois que ele pegar uma maturidade boa mesmo, ele vai... Então o Grêmio pega o América de Cali, Boca Juniors e Caracas, né? E o Internacional vai visitar a Universidade Católica, né? O Internacional joga o Flamengo domingo, né? A liderança do Campeonato Eu Brasileiro. acredito que o Inter deveria poupar esse jogo. Porque tá classificado, praticamente, né? É. E você enfrentar Mas o pode Flamengo. acontecer alguma fatalidade aí se o Grêmio perder Se com o a América América? de Cali vencer, o Grêmio com O Internacional tem que ganhar lá, né? o empate já. O empate. já classifica. Então, o Inter tem 8 pontos, o América de Cali tem 5. então eu como treinador, Roberto, eu não levaria o time em reserva não, porque de repente... O Grêmio não é com perna, mas de repente não joga com... Tá classificado, né? Tá classificado, entendeu? Então futebol tem de tudo, tem que imaginar o lado bom e o lado ruim. Tudo possível. Tudo é possível, futebol. Apesar que nós estamos na modernidade, né? Nós estamos, não existe... Antigamente, realmente, eu tenho a certeza absoluta que os caras... eu vou classificar nada, né? Porque a rivalidade... Teve até um fato, né? Que o São Paulo acabou não deixando o Corinthians ser abaixado. Exatamente, verdade, entendeu? Então são casos maravilhosos que só o futebol pode nos proporcionar, né, Roberlão? E nós vamos falar aqui da Série B, especialmente de um treinador que estava aí desempregado, né, parado, curtindo, né, aposentadoria. O camarada que eu sou fã, né? Chama Filipão, vem aqui, fala pra nós. Eu tive o privilégio de ouvir ele na palestra lá, a palestra dele arrepia tudo que você imaginar. É um cara vencedor, é uma pessoa do bem, você percebe ali, ele falando ali, dá vontade até de voltar a jogar futebol, sabe? Ele é diferente, sabe? Ele é vencedor, sabe? O currículo dele é vencedor, as pessoas maltrataram muito ele, porque a derrota do Brasil não foi só do Filipão, né? Existia uma série de coisas ali. O Brasil perdeu porque a Alemanha foi melhor e a Alemanha fez o que nós comentamos aqui até do futebol feminino aqui dos 29, né, a 0 em cima do Taboão. Foi lá e fez o resultado. E o Brasil... Eu disse que o maior respeito seja você não segurar o pé, você ir pra cima. Exatamente. Mostrar que tá jogando, é uma Copa do Mundo. É Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, são os melhores da história, né? Exatamente. E assim, acontece com todo mundo. Eu tomei uma goleada de 8-1, não tenho vergonha disso, meu time era muito inferior, a estrutura do meu time era pequena, enfim. Marcelo, mas o Filipão estava na seleção brasileira. Lembrando que tinha feito uma Copa da Confederação maravilhosa e foi uma fatalidade que eu tenho certeza, Roberto, que isso nunca mais vai acontecer. E até esse jogo o Brasil tinha feito uma Copa do Mundo. Boa, muito boa. E foi uma fatalidade que ninguém entendeu. Só que, infelizmente, né, as pessoas esquecem o lado bom. Né? Ele veio depois, voltou, deu a cara dele para bater, se eu não me engano, no Grêmio. Depois ele voltou pro Palmeiras e foi campeão brasileiro, mostrou lá o lado paizão que ele é. E ele agora, mais uma vez, tomou uma atitude que deixou
a imprensa toda brasileira de cabelo em pé. Eu praticamente fiquei. Não, né, ninguém quis fiquei aceitar. surpreso. Vários treinadores novos aí foram convidados, ninguém quis pegar. Lisca foi convidado, Não, ninguém a quis. Chapecoense também Ninguém não quis guardou, pegar, ninguém quis. Ninguém quis Porque pegar. se você analisar bem, era uma É situação. uma furada, vou botar aí. É uma situação muito difícil. E começou bem. Não, né? Lógico, não foi aquele jogo maravilhoso. Que Mas é o resultado. É o resultado. E 1 a 0, hoje, mais do que nunca, o Cruzeiro vai ver o Filipão no início de carreira. Porque no início de carreira o Filipão começou no Criciúma, time pequeno, de médio porte, né? Em relação a vários clubes, que a estrutura do Criciúma também é muito boa. Mas na época era um time pequeno, jogando uma Copa do Brasil, e ele foi lá, desse mesmo estilo que ele está fazendo no Cruzeiro, que ele vai fazer no Cruzeiro, e levou o Cruzeiro, levou o Criciúma à final da Copa do Brasil, foi campeão. E dali ele foi pro Grêmio e conseguiu a carreira dele maravilhosa. Eu tenho certeza que ele vai tirar o Cruzeiro dessa situação, ele vai botar o Cruzeiro na primeira divisão e ele vai encerrar a carreira por cima. E ele merece. O futebol brasileiro, nós da imprensa brasileira, todos tem que fazer uma reverência, porque ele foi campeão mundial, ele foi um cara que levou a seleção portuguesa ao quarto lugar, a final também da Eurocopa, foi vice-campeão, Portugal nunca tinha chegado. Ele não tinha da Premier League. Chegar em Portugal, ele é endeusado até hoje, ele foi treinador do Chelsea, né? Treinou várias equipes importantes, então eu acho que a gente tem que só agradecer ao Filipão pelo que ele fez pelo futebol brasileiro e pelo futebol mundial, né, Roberto? Então, você, torcedor cruzeirense, você está com um treinador aí vencedor e daqui a pouco o Filipão consegue acertar as coisas aí do Cruzeiro, né, Roberto? E mais algum assunto? Não, né? Ali a tabela da classificação da Libertadores ficou com o Flamengo com 15, não é isso? Isso. Independente Del Valle. 16, se não me engano, não? Não, 15. Independente Del Valle com 12, né? Que é o treinador lá que está batalhado, né? Classificou em segundo, né? Tirou o Júnior de Barranquilla e Barcelona de Guayaquil, que são duas equipes, né? Júnior de Barranquilla é difícil. Quem está lá jogando é o Borra, né? Borra. A contratação mais cara que o Palmeiras fez na época, né? Palmeiras no grupo B com 16 pontos, não é isso, Roberto? Isso. Guarani 13, já está classificado praticamente, né? Os dois. Bolívar com 4 e Tigre com 1. No grupo C, Jorge Wiltman com 10 pontos e o Atlético Paranaense com os mesmos 10, né, Roberto? 10. E saldo de gol, né? Saldo de gols, né? Então, 10 pontos tá bom. Queria que o Atlético classificasse primeiro, para não pegar uma pedreira já de cara. Para não pegar uma pedreira. pedreira. Não quero ver o Flamengo e Atlético. É verdade. Poxa, o Atlético merecia mais. Mais, né? E tirou o Penharol e colocou ali. Penharol que é uma chave da morte, né? Penharol que tem história na Libertadores. Eu acho que o Atlético Paranaense está de parabéns. Muito. Não é verdade? Muito. Parabéns mesmo, parabéns. Aí o grupo D, né, Roberto? Fala aí, o grupo D. São Paulo. River Plate com 13 pontos em primeiro e LDU de Quito com 12. Né? Destaque para o São Paulo que não conseguiu classificar. Não conseguiu classificar. É um grupo que, para mim, deveria se classificar. Porque LDU é um time forte, mas em comparação com o São Paulo não tem comparação. Verdade. E grupos ainda a definir, né? Que é o grupo E, que tem Grêmio primeiro com 10, Internacional com 8. Grupo F, Nacional com 15, Racing com 15. Mas vem cá, Roberto, se o Grêmio perder pro América de Cali, sim, o América de Cali vai para 8. E o Internacional continua com 8. Continua com 8. Quem classifica? O Inter? Acho que o Inter venceu, será? Eu não sei, vamos analisar depois a gente fala. Porque vai empatar, né? Se o Grêmio perder, a balança pro Internacional. Depois a gente vai ver isso aqui. Se vocês tiverem aí a resposta, manda para nós aí. Porque eu também não vi ainda, depois eu vou ver. Né? Aí o grupo F, Roberto? O grupo F é o grupo do... Não tem um brasileiro, né? Não tem. O grupo do Nacional, né? Nacional, Racing. Nacional e Racing. 15 os dois, já está classificado os dois. Classificado os dois, né? E já definido o grupo com 6 jogos. Grupo G. Grupo do Santos. E Delfim é um time desconhecido. E ontem o Santos, né, poderia tirar o pé. Defensa e Justiça precisando do resultado para classificar. Não, muito venceu. Bom. Muito né, bom. 16 pontos, 16 bem pontos. classificado. Um empate apenas, né? É um resultado muito bom para o Santos. Destaque aqui é o Olímpia, né? Olímpia, né? Rapaz, todo mundo esperando o Olímpia aí, liderando o grupo, né? Dando trabalho para o Santos. 5 pontos apenas. Meu Deus. Uma vitória só. E um time como o Olímpia, que vinha jogando muito bem. Agora vem sorteio, né? Agora vem sorteio. Caramba.
Grupo H. Boca Juniors com 11 e Caracas com 7. Ainda a definir, tem jogo ainda. E o Caracas precisando aí. Aqui Boca Juniors é disparado, né? Não, aí não tem obrigação. E pra mim, eu acredito que o Libertad deveria se classificar. Porque o Libertad é um time que precisa, né, na verdade. É verdade. Pega o Independente de Medellín hoje, Ixi. às 9h30 da noite. Vamos ver, né? Acredito que passe, porque o Independente de Medellín, né, último do grupo, e o Boca Juniors enfrenta o Caracas. Então, que legal, 19h40, deixa eu ver aqui, qual é a hora certa aí, Roberlão, pra gente não errar aqui, 19h47, né, estamos chegando no final do programa, né, a gente aqui pede desculpa aí às vezes por nosso erro, que é um programa ao vivo, né, Roberlão? Estamos aprendendo aqui, nós aqui só queremos passar boas informações, como nós falamos aqui, que Deus abençoe o nosso programa aqui, que você possa ter curtido aí, né, e ter participado com a gente. Tem algum comentário aí, não? Tem sim, a Dai Facine. Ih, a grande Dai! Salve, professor Marcelo, um abraço para esse menino Roberval, valeu! Roberval é o melhor goleiro de Sapopema, valeu, essa é fera. Passa lá em casa jogar um videogame, tá contratado já, tá contratado. E o pastor Gilberto, abraço, professor Marcelo Medrado, Deus abençoe. Pastor, continua orando pelas nossas vidas, que eu tô orando pela de vocês, o mais pastor. querido do Brasil é o Corinthians, professor Marcelo. Não. Corinthians não, é o segundo. Valeu pela participação, todo mundo aí. Legal. As nossas condolências finais aí, Roberlão. Gostaria de agradecer todo mundo que acompanhou, o Marcelo pelo convite. As portas abertas para você. E assim, é uma coisa nova que eu estou aprendendo. Você vai aprender da mesa, né, Marcelo? Verdade, vai ser um novo. Vai. Vou aprender. Nossas condolências, né? Vou aprender ainda mais e agradecer mesmo. Não, legal. Tem um abraço para alguém, beijo. Agora vai ficar aqui direto, né? Eu beijo pra esposa, não vai esquecer. Senão não tem janta hoje. Não tem janta hoje, né? Abraço pra Zaneide. Verdade. Todo mundo da Farma Canuto, que é meus colegas, o time lá. Que legal. Um abraço aí com o Alex também, aí, pra turma aí. Todo mundo lá. Janiel, Goleirão. E todo mundo participou. Legal. Minhas também, meus desejos para o público aí obrigado de coração, que vocês continuem nos acompanhando. Agradecer aqui a Rita, o Edson, que está sempre aqui com a gente também à disposição nossa aqui para fazer esse programa aí esportivo, levar informação para vocês, né? Um abraço especial para todo o povo de Sapopema, né? Nós estamos aí já na fase final aí dessa Covid, né? Os esportes vai voltar em alto nível, a gente vai estar aí junto, né? Comemorando, se abraçando, podendo se abraçar, né? E voltaremos na próxima segunda, terça, Rita? Segunda. Na próxima segunda-feira, falando do resumo dessa semana, né? Do final de semana. E estamos aí, para o que der vier, né, Roberlan? Com a nova contratação aqui, Roberlan. E que Deus abençoe a todos. Um beijo para minha esposa, senão também não janto. Luziene, um beijo. Valeu, um abraço, gente. A Rádio Web Serra das Nuvens apresentou o programa Giro de Esportes. Você ouve, você